Experiência. Essa palavra ela é usada em diversos segmentos. Mas quando o assunto é viagem de luxo, ela é realmente vivida desde o planejamento. Bem-vindos ao Pode Crer, eu sou Mayra Dias e ao lado do meu amado da minha vida, Celso Rodrigo. Tudo bem, Mayra? Tudo Estamos jóia, juntos novamente. É verdade, graças a Deus. Hoje a gente vai receber ela que sabe tudo sobre viagens de luxo. Nossa convidada vive o turismo há mais de 22 anos e vai compartilhar com a gente sobre viagens, pessoas e tudo o que acontece quando decidimos conhecer o mundo. Seja bem-vinda, Simone Perticarari. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom. Nós também. Simone, antes da gente começar a conversa, a gente tem um presente aqui do nosso parceiro aqui do podcast, Invoga Cosméticos. Bacana! Olha só, caprichado. Olha! Específico para os seus cabelos loiros. É verdade. Eu fui pegando até a cola que o Fábio me mandou aqui para separar. Amei. Obrigada. Obrigada, família Invoga, Fábio, Érica, família de cosméticos aqui, fabricantes aqui em Ribeirão Preto mesmo e distribuídos nacionalmente. São produtos maravilhosos. Você que quer contribuir com o Pode Crer, fazer parte dessa obra, alcançar mais vidas, pessoas, cristãos empreendedores sendo uma voz, você pode patrocinar também. Me chama lá no Instagram, Crivoz, e vamos conversar para fazer acontecer essa parceria. É isso aí. E vamos aos nossos assuntos. Que delícia. Quem é que não gosta de falar de viagem de luxo? Pois é, gostoso. É um assunto bem gostoso mesmo. Bom. Nos bastidores aqui, o assunto das duas quase não parou pra gente começar a gravar, tá? Exatamente. São sonhos, né? Sonho, é verdade. Viagens são sonhos. Ô, Simone, a gente sempre começa aqui com uma pergunta que a gente entende que é a mais importante da nossa vida. Como que você conheceu Jesus? Olha, eu estudei 10 anos no colégio de freira, fui batizada, crismada, mas a sementinha mesmo foi no ano de 2000, um convite de uma amiga minha para participar de um grupo de oração. E eu cheguei nesse grupo de oração, era a casa da pastora Marina, da igreja Caminhos da Vida, né? Uhum. E hoje eu entendo que era célula, né? Na época, vamos num grupo de oração e ali eu comecei toda semana a frequentar. Da pastora Marina passou para a casa da mãe das Bocaiúva, né? Ficamos ali na casa da mãe dela e aí foi. E eu tendo aquele entendimento da Bíblia, né? E foi indo e foi crescendo a cada dia. E realmente quando eu conheci, foi uma dificuldade muito grande que eu tive na minha vida, aí que a gente se entrega, né? E aí eu me entreguei para Jesus e depois disso fui batizada nas águas e ele entrou na minha vida, não saiu nunca mais, nem vai sair. E aquela fome da gente, sabe, de querer conhecer cada dia mais. Legal. Que bênção. Muito legal, né? Você sabia que era da Caminho da Vida que começou lá? Então, toda vez que ela fala, eu falo, é mesmo, eu não lembrava. Legal. Eu volto a relembrar. Eu aceitei Jesus na Caminhos da Vida. Que a gente começou lá e depois também. fui batizada, não era Voz, né? Era em Sejec, né? Sejec, Que bênção, pastora Marina, um beijo se estiver nos assistindo. Ai, amo ela. É ela. uma bênção, né? Assim como nosso querido pastor Wilson. Pastor Wilson. Alicerces da nossa vida cristã, com né? Certeza, com certeza. Pode perguntar. Ai, nossa, é tanto assunto, gente do céu, como eu começo? Pode perguntar, não, pode continuar a conversa. Continuar que tem assunto, gente. Tem. São tantas coisas, são tantos lugares lindos e tantas experiências que a Si tem para dividir com a gente, né, Simone? Sim. Eu quero começar pela tua paixão, pelo amor à Itália. Ai, o amor à Itália. Inexplicável. Meu sonho era me formar e conhecer a Itália, aprender a língua italiana, que eu sempre achei maravilhosa, e também ir atrás das minhas raízes, que é tanto parte materna quanto paterna. Eu sou descendente 100% de italiano e eu sempre sonhei
em ir atrás, né, das raízes. E assim foi. Eu me formei em propaganda e publicidade e fui para Firenze, morar lá, entender a cultura, ir atrás, né, de aprender o italiano. E fui ficando, morei 9 meses lá, conheci minha origem, materna, paterna, e foi interessante porque eu fui com contato, meu pai sempre valorizou muito história da família, sempre. E ele me contava muitas histórias, e tinha cartas, né, dos parentes italianos para o meu pai, e eu fui com essas cartas, com esses contatos, e consegui contactar. E ficou uma parte da família sem eu contactar. Um dia antes de eu vir embora de vez para o Brasil, eu assistindo uma reportagem, tinha reportagem dessa cidade, dos Perticarrari, né, da parte paterna, que era de San Severino Marche. E eu falei, nossa, eu não entrei em contato ainda, eu fui atrás de uns outros parentes, aí eu liguei, falei, olha, eu queria falar com a Ana, que era o contato que meu pai tinha me dado. Ele falou, quem que é? Ele falou, olha, meu nome é Simone, eu sou Perticarrari do Brasil. Ele falou, olha, aqui não é a casa da Ana, é a casa do Luca. Mas eu sou Perticarrari, então acho que nós somos parentes. E comecei essa amizade com ele, no final eu fui madrinha de casamento dele na Itália. E casamento lá, assim, aqui no Brasil, a gente costuma 4 casais para cada lado, até 8, né? Lá não, é uma pessoa, o padrinho. Então me senti até muito honrada, né? Especial. Mesmo. Muito especial. E eu tenho contato até hoje. E o ápice, assim, eu falo que do meu trabalho, né, com viagens, porque aconteceu também naturalmente uma virada de chave aí na minha vida profissional, foi quando eu trabalhava com o meu pai, na época, né, eu cheguei a trabalhar com propaganda e publicidade, mas aí depois, meu pai precisando de ajuda, né, uma empresa familiar, fui trabalhar com ele. Durante 42 anos, meu pai foi concessionário Chevrolet, e aí acabamos sendo vítima de um golpe, fechou a empresa, e surgiu a oportunidade de eu comprar a agência, né? Mas eu falei, mas eu não sei, não conheço nada de agência. Isso foi antes de você ir para a Itália? Depois? Foi depois. Eu já tinha morado na Itália e tava com aquela paixão, né? Mas nem passava na sua cabeça ser agente de... Não, nem passava. Nem passava. Bom, eu gosto de viajar, já conheço o outro lado, mas eu não sei como é que funciona, né? Aí eu fiquei 1 mês na agência para ver se eu gostava e apaixonei. A gente fala que nessa indústria do turismo, se você é picado pelo bichinho do turismo, já contagiou, você não é apaixonante, volta. Não tem volta. Só que eu falei, eu vou comprar só se for para eu fazer alguma coisa relacionada à Itália. Preciso fazer alguma coisa relacionada à Itália. Aí durante 5 anos, eu levei grupos de brasileiros para estudar a língua italiana em Perugia, durante o Umbria Jazz, que é um festival de jazz que tem na cidade. Que chique! E aí, novamente, assistindo a televisão, aí eu vi uma reportagem do prefeito da cidade natal do meu bisavô materno, que é no Vêneto, falando de uma festa que ia ter na cidade. A Rimpatriata dos Azolanos no Mundo. E a cidade é Asolo. Ia ser uma festa grande. Eu falei, não, eu preciso levar minha família lá, eu preciso levar... Aí eu mandei e-mail para a Rai Uno, que era a emissora, né? Mandei e-mail para o prefeito da cidade para entender como é que funcionava. E eu levei 42 pessoas. Foi uma semana de festa. Que demais! E foi muito interessante porque aí os parentes de lá, já idosos, e todos com lupa, desenhando a árvore genealógica da família.
histórias, e muitas histórias se encontram, porque a família da minha mãe são 10 irmãos. Lá, 10 irmãos. Olha só. E os nomes, Mário, Leopoldo, tudo com o mesmo nome. Lá e aqui. Aqui é uma família que é da agricultura. Lá também. Aí eu lembro quando um parente de lá, ele trouxe um diploma para mostrar para a gente que a família dos Titoto de lá ganharam como... Era a Batalha do Grão. Depois da guerra, havia muita fome. E a Itália lançou a Batalha do Grão para ver quem produzia mais grãos para, né, ajudar na fome que o país estava enfrentando, e a família ganhou como o maior produtor de grãos. Legal. Aí um primo nosso chorou também, olha, tá na raiz da gente, no sangue. Que lindo. Então ali nossa, foi muita história que a gente... Aí acaba entendendo muitas atitudes do meu avô, né, a tradição, todo domingo, da gente almoçar junto, a casa da mama, aquela coisa, a gente vai entendendo tudo. Isso é fascinante, isso me fascina. Que demais. E aí não tinha como não se tornar um produto, né? Oferecer essa experiência, algo que você queria compartilhar com as pessoas também. Aí até hoje eu não paro de estudar a Itália. Cada ano que eu vou todos os anos para a Itália. Cada ano que eu vou, descubro uma coisa nova, um destino novo dentro da Itália. E é muito bacana. Às vezes, meu cliente, eu vejo que tem um sobrenome italiano. Fala, e aí, você sabe de que região que você é lá? Olha, eu acho que eu sou... Vamos procurar saber, vai lá visitar onde que veio teus antepassados para você entender, né? Aí eu incentivo muito esse turismo. E tem até um produto que chama Caminho Inverso, que é justamente fazer o caminho inverso que o imigrante fez, né? Você voltar lá para ver de onde que saiu, teus antepassados, de onde veio. Isso me fascina. Que lindo, é muito especial. Ô Simone, e falando em imigrante, como que foi? Quem que veio pro Brasil? Seus avós? Foi meus bisavós. Meus bisavós. Vieram no pós-guerra, eles passavam fome. E é uma coisa que eu admiro muito. A gente fala, né? Brava gente. Porque eu fico imaginando, passando fome, aí você... E fizeram uma propaganda meio que enganosa na época, dizendo que o Brasil era um paraíso. Era um paraíso. Então, muitos imigrantes entraram no navio achando que iam encontrar um paraíso aqui. Não, eles vieram substituir os escravos. Os escravos da lavoura. Então, assim, eu fico imaginando eles entrando num navio... Com muita esperança. Com aquela esperança, largando a família para trás, né? Sem saber o que... 30 dias dentro do navio, muitos faleciam ali, não conseguiam, por causa de doença, eram jogados no mar. Aí chega aqui, tudo mato para trabalhar ali, para substituir escravos, sem ter notícia... da família. Para ter notícia, escrevia uma carta, demorava 30 dias até... Isso quando tinha contato, né? E nós estamos numa região que foi constituída por imigrantes de italianos. Trabalho braçal, né? E olha, construir uma fortuna, né? Então é admirável. Admirável. Largar tudo e começar uma vida nova e fazer um país, né? E que bênção, né? Graças a Deus por isso, porque a gente recebeu muito da cultura deles, né? Em todos os sentidos, em música, em alegria, em culinária. Culinária, com certeza. Posso falar com propriedade, porque morei a vida toda no Bexiga, em São Paulo, né? Então você sabe. E como a gente é feliz por isso, né? Pelas nonas italianas. Das nonas. Meu pai virou chefe de cozinha por aprender com as nonas italianas. Olha aí, tá vendo? Acabou indo depois para culinária francesa, mas teve a base dele aos 14 anos com as nonas italianas lá em São Paulo, né? Que bacana. Ai, que tremendo, né? Eu acho maravilhosa essa sua história. Precisava compartilhar com o pessoal daqui de casa para saber, muito. né?
A gente tem a oportunidade de conviver com a Simone, né? Que a gente frequentou a mesma célula há um bom tempo. Verdade. E eu vi alguma pequena parte desse amor todo por lá, né? Sim. Simone, É uma coisa inexplicável. E você começou a contar como que foi a transição, né? Da publicidade e propaganda ali para a agência de viagens. Isso. Quando você já atuava na área da publicidade e propaganda e aí fez essa transição. Quando você mudou ali, o que você pensou de eu vou fazer isso daqui, isso vai ser o ponto-chave do meu trabalho? Já era viagens de luxo naquela época? Não era? Era a Itália, né? Era a Itália. Fazer a Itália. Mas eu não queria vender viagem engessada. Tenho aqui um pacote. Não. Eu queria uma coisa bem personalizada. Então, nesses 22 anos, né, eu tenho uma carteira de clientes assim, que eu conheço o gosto de cada um. Então, às vezes, a gente ganha viagem, às vezes tem um hotel, vê que tem o cliente que tem perfil eu chego e falo, nossa, é a cara daquele meu cliente. Eu filmo, eu mando, olha, você tem que conhecer esse lugar, né? Uma coisa muito personalizada. Então, são viagens desenhadas sob medida. Legal. Então, eu nunca quis vender coisas, tudo viagem sob medida, família. Então, eu tento entender o perfil do meu cliente e desenhar as experiências também, bem personalizadas. Porque hoje em dia o luxo não é você ficar hospedado num hotel 5 estrelas. Não é isso. O luxo, às vezes, é uma tenda armada no meio do deserto. Né? Você deitar e observar as estrelas. São experiências. Fazer um passeio de balão na Capadócia, sabe? São experiências. Não é se hospedar num hotel. Não. É as experiências que fazem a viagem. E o suporte, né? Eu falo que luxo hoje é ter suporte. Porque viagens, pode acontecer, imprevistos acontecem. Eu vendo serviços, eu dependo de terceiros. Então, eu procuro, assim, meus parceiros, eu tenho confiança em cada parceiro que eu tenho. Eu tenho meu celular, qualquer coisa que acontece, eu tenho o contato, final de semana, madrugada, do meu parceiro, que está por trás, né, dessas viagens. E a gente dá o suporte 24 horas. Hoje mesmo eu embarquei um grupo de uma família de 18 pessoas para a África do Sul. Que delícia. Então foi muito bacana. Aí tem telefone emergencial, tudo. Tem uma pessoa lá em Guarulhos aguardando eles para acompanhar no embarque. São muitas pessoas, tem criança, né? O check-in já está feito, eles já estão com os cartões de embarque, mas tem uma pessoa lá esperando para organizar, né? Responsabilidade muito grande, uma família de 18, de uma família só, que tem criança, que tem idoso. Então, a gente dá todo o suporte. Nossa, isso é um alívio, né? Para quem contrata os tranquilidade, serviços, né? Viajar com tranquilidade. Você sabe, se algum imprevisto acontecer, você sabe para quem ligar. E se vai resolver. Vai muita responsabilidade da sua parte, né? Assim, muita responsabilidade. Porque envolve muito planejamento, pelo que eu vejo. Planejamento, Falar, a viagem não é embarcar aí, não. Ela começa desde a conversa com o cliente. Ali já começa a viagem. Você entender a conversa e desenha a viagem. Tem viagem que vai meses e meses até fechar a viagem. Que vai adaptando. Né? São muitos detalhes. Ela é bem personalizada mesmo, bem né? Personalizada. Customizada. É quase que uma curadoria, né? Uma a curadoria. pessoa deve chegar lá e falar assim, eu quero ir para tal lugar. E pronto. Tem gente que às vezes nem fala tal lugar, eu quero viajar. Olha só. No feriado, falei, mas e aí? Ai, não tenho ideia, me dá uma ideia. Aí você começa.
Você quer montanha, praia, gosta do frio, do calor, uma viagem nacional, internacional, você vai entendendo, né? Que É uma legal. consultoria, né? Uma consultoria. Eu tenho uma curadoria também, é muito importante. É impossível você conhecer tudo, né? Hoje em dia, mas a gente procura ter uma curadoria de hotéis, de destinos, onde a gente tem, né, todo o suporte aí também. É um portfólio grande, né? Portfólio eu vejo ele grande. bem escolhido a dedo, A pelo que eu dedo. percebo do teu trabalho, né? Sim, sim. Que Você legal. já quer viajar, né, Maia? Eu já quero. Ela já sabe para onde eu quero ir. O destino tá quente, tá no radar. Verdade. Eu vou contar para vocês que ela falando que essa questão de escolher personalizado, eu trabalho com maquiagem há muitos anos. Sim. E assim que eu vi o produto novo dela, gente, nossa, conta pra gente. Você ficou encantada, Eu fiquei né? encantada. Mas são dois ícones que se juntaram. Um ícone do turismo com o ícone Da maquiagem, da maquiagem, perfumaria. que é a Oriente Express, que ela se consolidou em trens de luxo. Agora ela lançou um navio. Então, a experiência que Oriente Express sempre esteve, né, nos trilhos, agora está no mar, com o navio Oriente Express, com a Guerlain, que são os tratamentos Guerlain, que aí você pode falar melhor do que eu sobre o que é Guerlain. Guerlain é uma marca francesa de maquiagem, assim, os produtos maravilhosos, tanto na embalagem, a curadoria de escolha também das embalagens, eles sempre chamam artesãos muito antigos, né, e trazem toda a técnica, trazem edições limitadas na perfumaria, na maquiagem, nos tratamentos faciais. Então, a hora que eu vi, meu olho brilhou. Falei, eu gostaria de fazer essa viagem. Incrível. Deve ser maravilhoso, né? Incrível, vamos embora. Vamos embarcar nessa. Com certeza. Fala, amor. Curiosidade, você fica só vendo, né? A gente babar que nem dá chance pra ele falar. Já vamos mudar de assunto. Não, mas pode mudar de assunto? Pode, claro. Não, porque enquanto vocês estavam falando aqui de viagem, de destino, surgiu uma curiosidade. Qual que é a viagem mais legal que você já fez, sem ser pra Itália? Sem ser pra Itália. África do Sul. África do Sul. Incrível. Você tá ali na selva. Eu sempre tive curiosidade e vontade de conhecer a África do Sul pelos feedback de clientes, né? Todos que voltam da África do Sul voltam, assim, superou a expectativa. Então, eu sempre tive curiosidade. E a experiência de você fazer um safari, assim, é indescritível. Você tá ali, cara a cara, com o leão, com girafa, elefante. E eles, assim, tranquilos, porque eles estão no habitat deles. Eles não se sentem ameaçados. Eles estão lá, no habitat deles. Então, você chega ali perto, eles estão lá. Às vezes, uma família de leão ali, mamando, elefantinho. Olha, é incrível. Foi maravilhoso. Experiência maravilhosa. É o mais próximo do Gênesis que a gente chega. Convivendo com os animais ali. Foi incrível. Nossa, que demais. E essa família estava indo para a África do Sul. Essa família que você planejou tá indo. Foi uma família. E é um destino que agrada, assim, todas as idades. E o outro também foi Israel, né? Israel é uma experiência sensacional. Você passar por os lugares, né, que Jesus passou ali. Então, você chega, olha, aqui onde Jesus fez multiplicação dos pães, aqui Jesus... a água em vinho, sabe? Tudo ali que ele carregou a cruz, aqui ele foi crucificado. Não é assim. Olha, eu tô falando, arrepia. É uma viagem impressionante mesmo, né? É sensacional. Todo mundo devia ter essa experiência.
Tem o Rodrigo Silva, né, que é arqueólogo, pastor, tem um trecho de um vídeo dele que eu vejo lá de Israel, que é muito legal, porque ele tá na escadaria do templo, e aí ele fala assim, tem muitos lugares aqui que a gente imagina que é onde Jesus passou, mas aqui é certeza. Ele falou, pode ser que ele não pisou nesse degrau, mas ele pisou nesse daqui. Aí ele fala, aqui é certeza, porque essa escadaria aqui é a escadaria original. Jesus passou por aqui. Ai, muito aqui interessante isso, porque quando eu fui sozinha, foi eu e um tio meu, e nós contratamos guias locais, mas os guias, que o grupo era muito heterogêneo. Então, tinha várias religiões ali. Então, o guia, ele não fala aqui que Jesus pisou, aqui... Não. Supõe que aqui Jesus, né? A gente que é cristã, né? A gente crê. A gente crê. Então, isso que você... Muito interessante, isso que você contou agora. Porque ali é de certeza, né? O que estava na época de Jesus era ali. Porque Israel sofre muitos atentados até hoje, né? Tem a perseguição, é bíblico, a gente sabe disso, tem um porquê. E tem sempre reforma lá, tem sempre um ponto com alguém, né? Fazendo esse trabalho de arqueologia, resgatando. Então, quando ele fala assim, que aqui é certeza, e ele é um arqueólogo, então, é com propriedade, com né? Propriedade. Com propriedade. E é uma viagem que vale a pena, né? Vale muito a pena. Porque você volta diferente. Quero ir com o pastor Wilson aí. É meu sonho. Aí é com ministrações, aí é a palavra viva mesmo. E meu filho também, o sonho dele, eu tenho um filho de 14 anos. E se você perguntar para ele, para onde você quer ir viajar, né? Ele, viagem de formatura, nada. Mãe, eu quero ir para Israel. Ai, que legal. Vai. Com certeza. Vai. Eu creio que, ainda mais com você, né, vai ser uma curadoria diferenciada. Que joia. Si, falando de histórias, trazendo a tradição da Itália, né? Você tem tantas histórias, né? E a sua família é uma família que é caracterizada por histórias também, né? Conta pra gente um pouquinho do seu pai, porque eu creio que aqui em Ribeirão muita gente não sei se associa, e eu creio que lembra do seu pai, né? Meu pai é natural de Sertãozinho, né? A família Perticarrari. Minha mãe é de Serrana, família Titoto. Eles se casaram, vieram para Ribeirão Preto. E meu pai, ele sempre foi comerciante, meu pai. E naquela época tinha uma vida muito dura. Ele parou de estudar para ajudar o pai dele, né? Meu avô. E ele não teve oportunidade de formar, mas uma pessoa que cresceu muito, com muito trabalho. Eu tenho muito orgulho, eu falo que eu tenho orgulho, porque quando as pessoas, você é filha do Vané, né? Nossa, teu pai me ajudou com isso, com aquilo. Um dia eu estava no mercado cidade. Eu conto isso com muito orgulho, porque volta e meia acontece fatos assim. E tinha um músico que fica ali tocando, né? Ele falou, eu quero prestar uma homenagem e tocar essa música, cantar essa música para o Nino, que é meu irmão, e a Simone. Eu nem tinha visto esse cantor, né? Cantou uma música em homenagem, né? Para lembrar a época do rancho. Meu pai tem um rancho na beira do Rio Pardo e ele recebia muitas pessoas, muito festeiro, né? Muita música sertaneja. E aí esse cantor falou que para relembrar os tempos do rancho e tal. Acabou a música, entra um homem, né? Falou, quem são os filhos do Vané? E eu e meu irmão, falou, quem será esse, né? Meio aqui. Ele veio, ele abraçou, ele chorou. Ele falou, olha, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, graças ao seu pai. Eu tenho uma transportadora. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar nenhum caminhão, nada. E o teu pai, ele me vendeu, confiou em mim. Falou, você leva esse caminhão, você me paga como você puder.
E eu nunca mais ouvi falar do seu pai. E meu sonho era reencontrar seu pai e agradecer. Então, eu tô aqui para agradecer, e chorou. E volta e meia encontro. Então, eu falo, a gente fazer o bem para os outros, eu acho que é um legado que meu pai deixou. Ele ajudou muita gente. Meu pai, eu e meu irmão, a gente fala que a vida dele era... O prazer do meu pai era fazer os outros felizes. Olha só, que bênção. Isso ele passou pra gente. Também valorizar a família, valorizar as raízes. Ele sempre teve muito orgulho, não só da família dele, como a família da minha mãe, que eram cunhados, né? 10 irmãos, e ele fez assim, e tinha esses cunhados, falava com orgulho desses cunhados, até ele teve Alzheimer, né? E ele ficou 10 anos com Alzheimer, minha mãe cuidando dele. E um certo dia ele virou e falou, eu tenho 10 filhos. Aí minha mãe falou assim, Vané, e você lembra o nome dos seus filhos, né? Lembro. Aí ele falou o nome de todos os cunhados. Que barato. De tamanho amor, né? Que ele tinha. Né? Nossa, que joia. Ele trabalhou com carro, né? A vida inteira, caminhão, era a paixão dele. Era caminhão e depois passou para carro. Ficou 42 anos como concessionário Chevrolet. Era ali na entrada, né, de Ribeirão, que antes era a entrada, né, tinha Vané Veículos, né, na Via Anhanguera, e depois a concessionária na Rua São Paulo. Que joia. E aí ele levou esse golpe na vida dele, que foi nós fomos vítimas de um golpista aí, e coitado, baqueou ele, assim, mas Deus é tremendo. E depois de muitos anos, nós recebemos minha mãe recebeu uma mensagem anônima e era da pessoa que deu esse golpe. Nossa. E o filho, né, dessa pessoa se redimindo, falando do arrependimento. Que coisa. É pena que meu pai não estava vivo ali, né, para ver, mas reergueu. Eu lembro do meu irmão quando a gente perdeu tudo. E ele chegou com um louvor, aquele Restitui. É lindo. Colocou, né, para mim, para minha mãe ouvir, e ficou nosso louvor aquele, né, Restitui. Maravilhoso. E vocês foram restituídos, né? Fomos restituídos. Olha, você pode conferir essas histórias lindas no Instagram da Simone, Simone Perticarrari, né? Sim. E tem até um depoimento do Chitãozinho, né? Do Chororó. Que foi outra história do meu pai. Meu pai, ele foi padrinho de casamento do Chororó. Legal. E o Chororó, no ano passado, ele fez uma entrevista, né? Numa entrevista ele citou que ele chegou lá na Vané Veículos e meu pai falou, Chororó, eu tenho uma surpresa para você. E era um motorhome. Falou, não, Vané, mas eu não tenho condições. Naquela época, eles dormiam em circo. Eles cantavam em circo, eles não tinham dinheiro para dormir em hotel. Era bem início de carreira, né? Dormiram muitas vezes no rancho, muitas vezes eles dormiram no rancho. Então eu sabia que quando eles faziam show, 200 quilômetros de... É outra paixão minha, viu? Estou do Chororó. Que quando eles faziam show, 200 quilômetros de Ribeirão, eles... Ficavam ali. Estavam no rancho, né? Estavam no rancho. E aí o Chororó falou, não, Vané, mas nós não temos... E a mesma história daquela pessoa que me procurou, eu e meu irmão, né, que eu contei agora. Meu pai falou assim, não, é teu. Paga como você... Quando você quiser, como você puder. E o seu Mário, o pai deles, na época, todo mês ele ia lá e pagava. Olha, um pouquinho. Que joia. Até quitar o motorhome deles. Muito legal. Então ele conta essa história e... É só orgulho do nome do meu pai, só orgulho. Ai, que legal. São muitas histórias, né? Muitas histórias. A vida é feita de histórias, né? Meu avô falava, feliz daquele que tem história para contar.
E o pessoal mais antigo gostava, né, de história, Sim. de histórias, né? Meu avô sentava e ficava o dia inteiro ouvindo histórias. E histórias lindas e inacreditáveis, né? Quantas vezes ele contou algumas coisas que eu duvidei. E aí chegava algum amigo da idade dele e falava, seu Zé, você lembra daquela vez? Aí eu falava, gente, então era verdade. Era verdade aquilo. Porque eram muitas histórias diferentes do que a gente vive, né? Ai, que coisa linda. E como faz parte isso e tem a ver com o seu universo e o seu chamado, né? Porque criar experiências através das viagens geram histórias. Histórias, exatamente. Histórias. Eu falo que histórias de viagem, né? Você receber um presente material, você fica feliz ali na hora e tal, mas depois aquela ansiedade vai passando com o tempo, né? Viagem não. Tudo que você viveu, você vai carregar para o resto da sua vida, ninguém vai tirar de você. Vai passar anos, até os perrengues, né? Passa anos, entrando, você tá lembrando daquele perrengue e dando risada. Dando risada. Então é um investimento que não é porque eu trabalho com isso não, mas eu super apoio. O Jojo, você consegue jogar na tela pra gente ver alguns destinos aí que a Si fez a curadoria, que ela oferece, porque são tremendos, né? Você escolhe a dedo e realmente são lugares muito legais. Olha lá que bacana. Fala, Mayra, pra onde que você quer ir? Eu já tenho o meu, que é o spa mesmo, é o cruzeiro da Guerlain. Mas olha só que bacana, Saint-Tropez também é lindo, né? Maravilhoso. Eu vejo que tem muita procura, né? Riviera Francesa, o verão, sul da França, Itália, super em alta, né? Fazenda em alto mar também, muita gente gosta dessa marca. A marca Fazenda tá crescendo demais, um investimento com vários hotéis novos, compraram um palácio em Milão agora, secular. Olha Vão só. restaurar para fazer o Fazenda. É o nome, é um nome brasileiro, né, lá fora. Então é motivo de orgulho pra gente também. Nossa, que bacana, assim, é muita história, né? Entrem, gente, entrem no Instagram da Perti, que é o da agência, e no da Simone Petcarrari, que você vai ver as histórias dela também lá, que vale a pena, né? Sim. Ô Simone, você consegue traçar um paralelo com o que você faz de consultoria e entender a pessoa e ver o que a pessoa precisa com pregar as boas novas ali do evangelho, que muitas vezes a gente tá meio perdido, sem rumo, e aí cai na palavra ali e fala, não, era isso que eu precisava. Meio que conseguir direcionar a pessoa para o que ela acha que ela precisa, para o que ela precisa realmente ali na vida dela. Sim, eu volto na questão da experiência, né? Mostrar que não é o hotel tal, não, é o que você vai viver ali. Que, né, Deus proporciona, a pessoa, né, nós estamos aqui, nós estamos vivos, a gente tem que agradecer. Eu acordo de manhã agradecendo a vida, né, e você ter a oportunidade de viajar, de conhecer esse universo maravilhoso que o nosso Criador nos deu. E isso é tremendo. Eu tento mostrar, realmente gratidão. Tá grato, você tem a oportunidade de vivenciar algo novo, de você conhecer algo novo. Isso, se não fosse Deus, né? Nada seria possível, nada. É conhecer o que Deus criou, né? O que Deus criou. E você está falando, eu vejo assim que o teu serviço é muito diferenciado, né? Me vem um exemplo disso, desse paralelo, a história das Dolomitas, né? O caminho das Dolomitas. Porque a gente entra no automático, né? Quando a gente está aqui no nosso trabalho, entra no automático. Quando você está viajando, você se desliga. Então, parece que quando a gente está fora, está numa viagem, que aí você se conecta com a natureza, você presta atenção. Nós temos lua, sol, todos os dias, mas no automático a gente não aprecia.
Numa viagem, parece que você se desliga. Aí você contempla o mar, aquela imensidão. Aí você contempla as estrelas, né, no céu. Uma flor, um tipo de... Cada vegetação é diferente em cada lugar, né? Então você pega Dolomitas, né? Que é essa viagem que a gente vende, que é com uma amiga minha, a Isse, que é de Ribeirão Preto, ela que acompanha, né? É a caminhada nas Dolomitas e tem a bike, bicicleta, no Lago de Garda. Então você tá lá nas Dolomitas, que é uma formação rochosa, que divide Itália da Áustria. É maravilhoso. É como a Cordilheira dos Andes aqui na nossa América do Sul, Dolomitas no norte, né, da Europa. Você olha aquilo, conforme a luz do dia, ela vai mudando de cor. Legal. Então, às vezes você olha aquela montanha rochosa, tá cor-de-rosa. De repente ela fica azul, ela fica verde. E tem vários lagos, e reflete no lago. Você não sabe o que é o original ali, se é a imagem de cima ou é a imagem de baixo, de tão perfeito que é o reflexo legal. na água. É maravilhoso. É maravilhoso. A natureza é maravilhosa. Então, você contemplar isso, eu acho que te remete a Deus. Não tem como. Quem criou tudo isso? Né? Fala, uau! E por isso fica tão marcante e inesquecível. Não é por acaso, né? E são os momentos, né, que marcam a gente. E é um segmento que você vê que está mais difundido atualmente? Já foi um segmento que era mais exclusivo, menos propagado? O segmento de viagens personalizadas assim, dessa forma? Você sabe que depois da pandemia cresceu muito. Muitas pessoas achavam que fosse acabar o agente de viagens, né? Mas não. Eu acho que o viajante valorizou mais o trabalho de um agente de viagens depois da pandemia, que é o cuidado com a pessoa, é ter alguém por trás, né? E essa curadoria também, que às vezes a internet não te conhece. Por mais que tenha um IA, o IA nunca vai chegar no tete-a-tete, no pessoal ali, igual o agente de viagem com o cliente. Porque tem a experiência, né? Você acabou de falar, né? Tem experiência, a IA não tem experiência. Não tem. E são muitos detalhes, né, numa viagem. Desde o primeiro dia, desde a forma do avião, tudo isso é considerado, né? O assento na aeronave, chegar num destino... tem destinos que não dá para você ir sozinho. Tem que ter alguém lá aguardando, esperando. Né? Pega um Sudeste Asiático. Então... São culturas muito diferentes, né, Simone? Muito diferentes. E também tentar passar isso pro cliente a primeira vez que está indo em determinado país, de mostrar um pouco da cultura. Eu acho importante não ir assim, sem saber nada. Tem que estudar, tem que saber. A viagem muda quando você passa um conhecimento antes. Até questão de lei, né? Porque tem coisa aqui no Brasil que pra gente é tão normal de fazer, que dependendo pra onde que você vai, você não pode fazer. Usar biquíni, né? Já tem algumas regiões que não pode, né? Olha, até o casamento que eu fui madrinha na Itália. Tenho um certo conhecimento da Itália, mas tive uma experiência lá que para mim foi novidade. Era julho, calor, né? Julho, agosto, um calor insuportável que na Itália esses meses, né? Até se a pessoa pode não viajar entre julho e agosto, eu prefiro. Porque é muito calor, é tudo lotado, enfim. E o casamento era altíssima temporada, calor e tal. E eu fui com um vestido de alcinha, longo, né? E é desrespeitoso. Aí, a noiva, ela muito
muito delicadamente, né? Uhum. Me veio falar para mim e ela me deu uma Uma para eu cobrir. Olha só. Para eu cobrir. Então, é como você fazer qualquer visitação em igreja, Uhum. né? Ou mesmo mesquitas, né? Você tem que cobrir os ombros, cobrir o joelho. É falta de respeito você entrar na igreja com o ombro à vista e a mostra, né? E joelho. Então, e o brasileiro é muito de pegar, né? De tocar. Então, a maioria dos países aí não gosta do toque. Não é de toque. Não é do toque de beijar, né? Então, é importante também... saber um pouco sobre isso, né? Saber um pouco do destino que você está indo. Porque senão você comete algumas gafes ali e pode até ter maus entendidos, né, também. Exatamente. Igual a culinária, né, na Itália. Se pegar uma pizza, aqui tem gente que coloca ketchup na pizza. Nossa! Não faça isso. Eu falo, meu Deus do céu. Não faça isso na frente do italiano. Cortar espaguete, a massa. Não use a faca jamais para cortar uma massa, né? Eles ficam indignados. Mesmo Coca-Cola, eles têm o hábito de Coca-Cola, é um cálice de vinho. Combina mais que a Coca-Cola ali, né? Então é bacana você conhecer a cultura, né, da pessoa. E essa preparação, você já ambienta, então, seus clientes? Você fala um pouquinho. Uma vez, um cliente voltou, não gostei da Itália. Não, eles brigam. Mas é da cultura. Então, agora, quando a pessoa está indo, é a primeira vez na Itália, falou, não assuste se cada esquina você vê alguém gritar, gesticular. É a cultura deles, eles não estão brigando, não. É o jeito deles, tá? Eu já aviso, pra não gostar. Ai, que engraçado, né? Como que tem tanta diversidade, né? A multiforme de Deus mesmo, né? É fascinante. Em cada povo. Que coisa linda. Você, outra coisa que a gente foi outro dia até a sua agência, achou linda, foi a pintura do mapa, também feita por um parente seu, né? Um familiar. Eu sempre quis ter um pedacinho da Itália, né? Lá na minha agência. Aí teve alguns projetos de marcenaria para fazer o mapa da Itália, né? Eu falei, mas não é isso que eu quero uma coisa mais personalizada, né? Assim como eu personalizo as viagens. E aí eu lembrei de um primo meu, artista plástico, né? Um primo do meu pai, que ele faz pintura em tela. Fui atrás dele, ele estava aposentado. Falei, não, mas o senhor vai abrir uma exceção. Vai abrir uma exceção, pinta um mapa e eu quero destacado a região da parte materna, o Vêneto, e a região Marche, né, que é da parte paterna. E ele falou, não, eu vou fazer. E foi incrível, porque a dona da galeria, que ele foi pintar o quadro, falou que ele estava tão feliz, ela até tirou uma foto, ele, finalizando a pintura, e disse que ele parou e falou assim, qual será que é a minha região aqui? Será que é essa de cima ou essa de baixo, né? Bonitinho. E foi uma alegria para ele também, e hoje está esse quadro, que eu trago com muito orgulho, que vem ainda a assinatura dele, Perti Carrari. Né? Ai, que legal. Ô, Joe, você consegue colocar pra gente? Tem essa foto no seu Instagram, né, Si, que tá essa foto de você com a tela. Tá, no meu Instagram, é um mapa da Itália que ele pintou, e ele é um artista aqui de Ribeirão Preto, aqui, né? De Ribeirão Preto, Cláudio Perti Carrari. Que legal, o Joe vai procurar. Ah lá, que joia. Olha o tamanho do quadro. Essa foi da galeria, né? E agora já tá lá na minha sala.
Olha, vá lá E visitar que a tem Simone. o painel o display do Extras, né? Tem um display lá touch que também aquilo me ajuda, incrível. Eu coloco ali o desenho, tudo touch, maravilhoso. É muito legal, porque você une a tradição com a modernidade, como é o seu segmento, né? Isso a aí. tradição de ficar num lugar, numa tenda olhando o céu aberto, mas com todo o conforto, planejamento que você faz com a tecnologia, né? Exatamente, captou bem. É Legal, isso aí. hein, Mayra? Publicitária isso aí. também, né? Podia trabalhar com Comunicadora. Ai, sim, nós estamos caminhando para o final já, passa muito rápido, né? Passa. A gente precisa começar a estender os episódios. Precisa, porque tá com muito assunto mesmo. Simone, caminhando para o final, a gente quer saber se você tem algum versículo chave da sua vida que te move ali. Tem. Por tudo que eu passei na minha vida, eu trago comigo Filipenses 4:12. Esse versículo ficou a minha frase bíblica, né? Que é aquela coisa, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Né? Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E eu ainda eu dou uma continuidade nesse versículo, que foi um livro do nosso querido pastor Wilson, né? Que foi o Evangelho de Tiago, a Sabedoria Divina, que ele fala, né? Quando eu li, eu coloquei como se fosse uma continuidade do Filipenses 4:12, que ele diz assim, o pastor Wilson: consciência de uma mão invisível que vai habilidosamente desenhando e sabiamente guiando a nossa história até chegarmos aonde estamos. Isso eu gravei e trago comigo, que é para minha vida. É isso. Resume a minha vida. E tem uma outra parte que me marcou muito na minha vida, foi quando eu fui batizada nas águas e a gente tinha que fazer um pequeno testemunho, né? E o testemunho, eu falei que foi a palavra perdão. Uma palavra pequena e que traduz muita coisa. Então eu falei que antes eu tinha tudo e não tinha nada, antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu tenho tudo e não tenho nada. É muito mais importante você ter Jesus dentro de você do que qualquer outra coisa na vida. Nossa, é tremendo, bom, né? E assim vamos encerrando. Não precisa de mais nada mesmo, que foi forte. Passou rápido, que lindo, foi muito bom. Sim. Muito bom ter você aqui com a gente. Espero que você volte para contar mais novidades e roteiros. Sim. Espero revê-la nas viagens. Sim. Viajar juntos, com certeza, né? Com certeza. E você que gostou desse episódio maravilhoso, compartilhe com aquela pessoa que você gosta, que veio à sua mente enquanto você assistia. E a gente tem os cortes também. É isso aí, lá no Instagram, @crivoz. A gente vai ficando por aqui. Simone, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. E a gente se vê numa próxima edição. Até mais. Até mais.